E aí, meu povo? Hoje a gente vai começar o terceiro bimestre com modernismo, tá? Vocês já devem ter ouvido falar milhares de vezes, mas acho que vocês estão passando em história agora melhor, né? Então, bora lá. Modernismo na Europa. Foi tudo que a gente estudou desde então, todos esses movimentos. O que que acontece? A gente falou lá atrás que nasce a fotografia, tá todo mundo comprometido muito com a realidade, e aí o modernismo, ele vem para mudar isso, já que a fotografia faz exatamente o que um pintor realístico faz, né, em pouquíssimo tempo. E aí existe uma crise de identidade dos artistas, e eles começam a modificar a forma de pintar. E aí nasce na Europa todos esses movimentos. Lembre-se, antes disso, toda a Europa produz a mesma coisa, inclusive a gente produz a mesma coisa que a Europa, tá? Todo mundo antes esteve no Renascimento, no Barroco, no Realismo, no Romantismo, todo mundo produzindo a mesma escola acadêmica. No modernismo, não. Cada lugar vai estar apto e se sentir diferente para fazer seu próprio tipo de arte, né? Conforme eles querem. Primeiro, o modernismo ele tem um compromisso zero com a realidade. Então, é como eu vejo o mundo. A partir do impressionismo, que é um dos primeiros movimentos, não é mais exatamente o que eu vejo, é como eu me sinto em relação ao mundo. Então, eu vou colocar para fora, através de movimentos e técnicas diferenciadas, eles vão botar para fora o que eles como eles se sentem, o que eles veem a partir de como eles se sentem. Então, o modernismo na Europa pode ser entendido como um movimento de reação contra a figuração, contra o realismo, tá? Zero é compromisso com a realidade, a gente tem que lembrar disso. Então, as pinturas parecem mais infantis mesmo. Se desdobrou numa série de correntes artísticas, que foram todas essas que a gente viu: expressionismo, impressionismo, dadaísmo, pontilismo, cubismo, fauvismo, futurismo, tudo isso. A arte, como sempre, ela reage aos valores atuais, né, do sentimento da sua época, ou a favor ou contra, né? Então, ela sempre, a função da arte é te instigar. Se um dia você vir algum tipo de arte que te incomode, ela está fazendo a função dela. A função dela é ou te incomodar, ou te lembrar algo, ou ser nostálgica, ou ela tem que te tocar de alguma forma. Então vamos lá, o contexto histórico da época é o seguinte: no começo do século XX, aqui no Brasil, a gente está na República Velha. Então, o processo de marginalização da negritude, a gente está chamando para cá, fazendo política de embranquecimento, que é chamar os imigrantes para virem trabalhar. Começa a industrialização. Você vai pagar o preto para ir para a máquina? Não, eles começam a pagar os brancos. É um processo de higienização na cabeça deles, né? E os pretos são libertos e ficam ao léu, assim, eles não têm uma terra, eles não têm nada separado para eles, né? Então, eles ficam marginalizados. Aí começa uma marginalização grande, maior do que já tinha, né? Com a escravização. Ao mesmo tempo, o governo estimulava a vinda de imigrantes, eu já falei, crescimento da industrialização. No Rio de Janeiro, a economia dependia basicamente do café. Então, aqui a gente está na política do café com leite, tá? Que era São Paulo e Minas Gerais, né? Os maiores produtores de Minas Gerais de leite e São Paulo café. No começo do século XX, no Brasil, a arte era considerada bela, a arte considerada bela era acadêmica, moldada nos padrões europeus. O que é uma arte acadêmica? É aquela que possui regras para você pintar, para você exercer. Então, normalmente, o cara que é acadêmico, ele estudou na academia mesmo, fez aula de pintura, fez várias técnicas, aprendeu várias técnicas, e o objetivo dele de tornar aquilo belo é fazer aquilo perfeito, como foi ensinado. Uma cópia da arte europeia seguia as mesmas regras e estilo, ou seja, o Brasil produzia a mesma arte por conta da sua síndrome de colonizado, né? Os pintores retratavam o Brasil, porém, estilo ditado pela Europa. Não que modifique tanto, né? Nesse contexto, influenciados pela corrente anti-academicista, né? Anti-acadêmica das novas produções artísticas na Europa e engajado na consolidação de uma nova consciência criativa brasileira, o que não se limitasse a copiar as escolas da Europa, mas que fosse comprometida com o estabelecimento de uma arte verdadeiramente nacional. Os artistas, músicos e escritores modernistas revolucionaram, né, o que se entendia antes por arte. Então, gente, não é que a gente não vai imitar, mas se a gente percebe que a Europa saiu desse padrão, a gente também pode sair. Então, a gente não vai imitar todos os movimentos da Europa, a gente vai ter o nosso próprio movimento, tá?
Ele não é inteiramente brasileiro, porque existiu uma corrente modernista acontecendo em todos os lugares. Mas que a gente se sentiu apto e confortável para fazer o que a gente queria fazer. Então, falando sobre a gente. Antes da gente dar início à semana de 22, que é o pontapé inicial, a gente tem um pontapé inicial anterior, que é de Anitta Malfatti. Anitta Malfatti é uma artista dessa época. Ela vai estudar na Europa, então ela tem contato com o Duchamp, que é o cara da fonte que eu falei para vocês, mas ela estuda várias escolas modernistas dentro da Europa. Quando ela volta para cá, ela volta com toda essa bagagem. Só que aqui a produção era outra ainda. A galera ainda estava fazendo a parte acadêmica, né? Que era pintar igualzinho. Quando ela vem, ela propõe uma exposição. Hélio Lazar Segal, que não é brasileiro, mas que já estava morando no Brasil e produzindo coisas mais diferentes, né? Hélio Lazar Segal foram os precursores. E aí ela faz uma exposição só dela em 1917, e com quadros que eu botei aqui, ó, o Homem Amarelo, um autorretrato dela. Ela é bem expressionista, ela sempre trabalha a expressão de quem ela quer basicamente fotografar e as cores diferenciadas. Aqui a gente consegue ver que é uma aquarela bem diferenciada. E aí, como toda arte, ela é rejeitada, muito rejeitada. E um dos caras mais importantes da época é Monteiro Lobato. E Monteiro Lobato estraçalha com a vida da Anitta Malfatti, falando muito mal do trabalho dela. A Anitta Malfatti ficou anos sem conseguir pintar. Primeiro que ele criticou dizendo que era extravagante, anormal e estrábico. Tá? E aí ela passa alguns anos sem conseguir pintar porque a crítica foi muito pesada em cima dela. Mas acho que hoje a gente tem consciência de que quando um trabalho artístico ele é criticado, ele faz a função dele. Só que na época existiu uma questão de aceitação, né? Mas ela que faz toda a galera que andava com ela repensar e falar, não, acho que a gente pode fazer algo diferenciado. Então, em 1922, eles propunham um compromisso com a independência, propunham um compromisso com a independência cultural do nosso país. Fazia-se 100 anos da independência do país. E aí eles queriam propor que em 1922 fosse a independência cultural que a gente teria da Europa, né? Arte associada ao povo brasileiro. Ruptura com academicismo e tradicionalismo, crítica ao moderno parnasiano, que era o tipo de literatura feita na época, tá? Influenciada pelas vanguardas artísticas. Só que aqui a gente vai modificar, porque a gente vai começar a pintar da nossa forma, com o nosso tipo de liberdade, e os temas vão modificar. Agora a gente pode usar os temas brasileiros, sabe? Coisas que falassem da gente, da nossa cultura, tipo festa junina. Isso era muito pouco retratado, só que era uma coisa totalmente da nossa cultura. Samba, mas o que a gente tem retratado? Eu vou mostrar para vocês, para a próxima aula, vários quadros. Aqui, inicialmente, eu quero falar da iniciação disso tudo, tá? Semana da Arte Moderna de 1922, valorização da identidade e cultura brasileira. Bom lembrar que a gente começa a falar das nossas lendas também, né? Porque aqui a gente tem mania de saber lenda nórdica, lenda japonesa, lenda grega, lenda egípcia. E se você pergunta sobre o Saci Pererê aqui, a galera ri. E acha que a gente menospreza porque ainda existe uma síndrome de colonizado absurda aqui, né? Fusão das influências externas dos elementos brasileiros, experimentação estética, isso é muito legal, porque quando você não precisa ser obrigado a pintar exatamente como a academia te obriga, você pode experimentar, meu irmão, você pode pintar com o pé se você quiser. E isso não vai ser um problema. Aproximação da linguagem oral, com utilização da linguagem coloquial. Aqui a gente está falando de literatura, a gente deixa para depois, mas eu botei só para pontuar. Temáticas nacionais e cotidianas. Aqui é uma leve transição, esse aqui é uma pintura anterior ao modernismo. Esta é a transição do modernismo, né? A gente tem impressionismo, expressionismo e uma pintura da Anitta Malfatti brasileira, e aqui é uma pintura brasileira. Só para vocês verem a transição. A Semana de Arte Moderna, ela aconteceu em 3 dias, tá? 13, 15 e 17, se eu não me engano. E aí, no cenário da independência do país, ocorrida em 1822, o Brasil passava por diversas modificações sociais, políticas e econômicas, vindo da industrialização, né, nascimento do rádio, outras coisas foram criadas, o que dá uma movimentação tecnológica na população, surge a necessidade de recorrer à estética, e aí nasce a Semana de Arte Moderna.
ela esteve composta por artistas, escritores, músicos e pintores que buscavam inovações estéticas. O intuito era criar uma maneira de romper com os parâmetros que vigoravam nas artes, em geral. A maioria dos artistas era descendente das oligarquias cafeeiras, isso é bom dizer, porque todo mundo que fez parte disso tinha dinheiro, tá? E eles faziam parte, eram filhos de pessoas muito importantes, o que foi positivo. Por eles serem importantes, o governador do estado de São Paulo, Washington Luiz, que vem a ser em 1929, se não me engano, 28, o presidente do país, ele aceitou de boa, deu respaldo para que eles fizessem, porque a Semana de Arte Moderna ela não acontece no Rio de Janeiro, ela acontece em São Paulo, no Municipal de São Paulo, tá? Além disso, a maioria dos artistas, os quais possuíam possibilidades financeiras para viajar na Europa, conhecer a Europa, conhecer a produção, vir para cá e fazer essa diferença. Enfim, eu queria... eu queria só falar isso para vocês. E essa atividade a gente faz em sala de aula, tá? E é isso, galera.